Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Invista nos seus objetivos. Baixe o app da Warren e descomplique. Juliana Rosa, mais uma vez com a gente aqui no Band News FM no meio do dia, 12h36, Ju, e a gente vai falar mais uma vez a respeito da alta da inflação. Não dá para ser muito diferente, né? O assunto é esse mesmo, até porque, claro que no Brasil o problema nos afeta diretamente, mas está longe de ser um problema exclusivo nosso, né? Inclusive, saíram números hoje dos Estados Unidos, né, Ju? Boa tarde para você. Oi, Fábio, tudo bem? Boa tarde para você, para a Gabi também, para você ouvinte. Pois é, a gente tem um fenômeno mundial da inflação alta, e isso é inegável, é o assunto do momento, e a preocupação é que quando você tem uma inflação muito alta, você tem uma economia que cresce menos, né? As pessoas gastam mais para poder pagar suas contas básicas e sobra menos para poder fazer a roda da economia girar. Então, agora no feriado, a gente teve o Fundo Monetário Internacional revisando para baixo as projeções de crescimento mundial. O número de hoje de inflação no varejo dos Estados Unidos, de novo acelerou, uma inflação nos Estados Unidos para padrão americano que é alta. A gente tem aqui a inflação acumulada em 12 meses nos Estados Unidos em 5,4%. A meta de inflação nos Estados Unidos é 2%. E o que a gente tem aqui é recorde também nos Estados Unidos, maior inflação em 30 anos. Na Alemanha, também recorde, maior inflação desde 1993. Aqui no Brasil, a mesma coisa, o último IPCA, Índice Oficial de Inflação, mostrou a maior inflação desde o início do Plano Real em 1994. Qual é a diferença? Quando a gente olha a inflação acumulada, eu falei para vocês aqui, Estados Unidos em torno dos 5%. A inflação mundial não passa dos 2 dígitos, não chega a passar dos 10%. Um levantamento do professor Roberto Elleri, da Universidade de Brasília, mostra que só Argentina, Venezuela e Brasil tem inflação acima de 10%. Por que a gente tem uma inflação tão acima da média mundial? A gente sofre os problemas que todo mundo está sofrendo nesse momento. Quais são? Falta de peças, a gente tem a pandemia que afetou a cadeia de fornecedores no mundo, alguns fornecedores quebraram pelo caminho, outros não estão dando conta de entregar no tempo que está sendo exigido nesse momento. Houve uma volta muito rápida, então está tendo atraso de entregas, os fretes estão muito caros, o custo de energia está muito caro, a gente tem uma valorização de preços internacionais como um todo, energia, alimentos, então a gente sofre esse movimento mundial. Agora, uma parte da inflação é explicada por fatores internos. Entre eles, a gente teve problemas climáticos esse ano severos no Brasil. A gente passou aí pela maior seca em quase 100 anos. Isso fez com que a nossa conta de luz aumentasse mais do que a média global. A gente está consumindo uma energia mais cara, que é gerada pelo gás, pelo óleo diesel, mais poluente também, e a gente teve com essa seca um impacto na agricultura, a oferta de alimentos diminuiu aqui dentro do país. Então a gente teve essa questão climática piorando a nossa inflação. Além disso, a gente tem o nosso real perdendo mais valor do que outras moedas de países emergentes, tanto é que quando você olha aqui as previsões de dólar, se você olhar só as condições econômicas, a gente deveria ter um dólar na casa dos R$ 4,50. Hoje o dólar está em R$ 5,50. É muita diferença. Isso encarece mais ainda alimento, conta de luz, combustível, porque são preços que são cotados na moeda americana. Então, se a nossa moeda perde mais valor do que a média mundial, ou seja, o dólar sobe mais no Brasil do que em outros países, a gente tem
tem uma inflação ainda mais pesada, é mais lenha na fogueira. E por que o nosso dólar está tão mais alto, né? O dólar subindo mais aqui no Brasil do que em outros países? Porque a gente tem basicamente aqui riscos com as contas públicas, riscos políticos, institucionais, isso tudo é colocado na conta. Então o investidor olha para o Brasil e fala, esse país de fato está comprometido com a responsabilidade com as contas públicas, esse país está comprometido depois ali das eleições, continuar com uma agenda econômica focada em redução de gastos públicos estruturais, em respeito às regras fiscais vigentes. Então tudo isso acaba fazendo essa insegurança em relação ao Brasil, fazendo o investidor olhar para o país e cobrar um juro mais alto para poder colocar dinheiro aqui, né? Como a gente faz quando a gente vai emprestar dinheiro para alguém, aquela pessoa tem uma fama de alguém que não é, né, muito confiável, a gente cobra mais para poder valer o risco. Então, no final das contas, esse é o resumo da ópera, né? É verdade que, como disse o ministro Paulo Guedes numa entrevista à rede americana, né, eles estão lá, a equipe econômica está nos Estados Unidos participando de um evento do Fundo Monetário Internacional, ele falou que a gente vive um problema que é mundial, parte é verdade, mas uma parte não é, porque temos problemas internos aqui, a gente precisa ter responsabilidade com o dinheiro público para proteger os mais vulneráveis nesse momento de aumento de pobreza, desemprego que começa a diminuir, mas ainda é muito alto, e ao mesmo tempo conseguir segurar as pressões políticas para aumento de verbas para o Congresso, para poder segurar todas aquelas mordomias, né, que não se corta no Brasil, com as reformas que, se andarem para frente, não vai mudar esses privilégios. Então a gente está com uma situação hoje no Brasil que é uma bola de ferro que impede que o país, depois dessa pandemia, possa decolar e gerar emprego para valer, que é o que a gente precisava nesse momento, com essa inflação ainda tão alta, né, Fábio, Gabi? Exato. Agora, a boa notícia é que o FMI traz nesse relatório, né, que a vacinação pode nos ajudar a aliviar um pouco, né, a pressão. Então, vamos pensar que avançando a vacinação aqui no Brasil também, quem sabe, a gente não consegue índices melhores. A vacinação vai ser importante para a nossa conversa de amanhã, que deve ser a melhora do setor de serviços, bares, restaurantes, setor de turismo, né? Eventos, isso aí gera muito emprego, é o que mais gera emprego no Brasil, principalmente da baixa renda. E se a gente tem inflação, mas pelo menos tem mais gente com renda, mais gente trabalhando, é um alento, né? Com certeza. Então a gente volta a conversar amanhã, Ju. Obrigada e bom trabalho. Combinada. Para vocês também. Valeu.